Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 74. Nós vamos, se Deus assim permitir, concluir hoje, né? E a semana que vem, entrar no Salmo 75. Hoje nós vamos começar a partir do verso de número 5. Todos abram as suas Bíblias no livro de Salmo 74 e a partir do verso de número 5. Diz-nos a palavra do Senhor a partir do verso 5, nós vamos ler até o 8. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalhavam todo o revestimento de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. E queimaram todos os santuários do país. Só fazendo uma recapitulação, irmãos, com relação aos irmãos que não vieram a semana passada possam entender, o momento que nós estamos vivendo aqui é o momento em que o rei Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém e ordena, depois de algum período que eles conseguiram penetrar a guarda da cidade, ele ordena que os seus homens entrem no santuário de Deus e destrua o santuário. Então é nesse contexto que nós estaremos meditando aqui hoje na palavra do Senhor. Nesse momento, irmãos, se dá o fim aqui, aos olhos humanos, o fim do reinado de Davi e dos seus descendentes. A descendência de Davi, a partir de Davi até o seu último descendente, governou a cidade de Jerusalém por 514 anos, 6 meses e 10 dias, até que Nabucodonosor pôs o fim. Eles entraram então dentro do santuário, destruíram a casa de Deus, reduziram a pó o palácio e a casa de Deus. Tudo isso por causa do que, irmãos? Mesmo quem se lembra por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Hã? Por que mesmo? Nós falamos a semana passada. Por causa da desobediência do povo. Hã? O povo, uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando a outros deuses. Aí Deus chega para eles e fala assim: você quer saber de uma coisa? Vocês querem mesmo ficar nessa brincadeira? Servir a mim, outra hora servir a Baal, aos deuses dos cananeus, aos deuses egípcios. Vocês estão nessa brincadeira? Então, não tem problema não. Eu vou mandar para vocês um imperador que na terra dele eles são campeões em idolatria. Tem tudo quanto é tipo de ídolo na Babilônia. Então eu vou enviar a vocês esse rei da Babilônia, imperador da Babilônia, contra vocês. E aí ele vai levar vocês cativos para a Babilônia. E lá vocês vão conhecer vários deuses. Só que lá vocês vão saber que existe só um Deus que é soberano. Então, Deus permite com que a nação israelita fosse subjugada ao governo humano. Subjugada ao governo em que não tinha o Deus Jeová como Senhor, mas ali eles tinham vários deuses na Babilônia. Vários deuses. E quando nós vamos estudar a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, nós observamos que aqueles homens sofreram porque cada hora havia um Deus para ser adorado. Cada tempo erguia-se uma estátua, né? E cada momento tinha um Deus ali para ser adorado. E tanto é que o nome deles são trocados, né? Ao chegar na Babilônia, eles já recebem nomes
de deuses da Babilônia, né? Daniel de Beltesazar, né? E os seus amigos, cada um, foram trocados. Sadraque, Mesaque, Abednego, o nome do deus Sol e assim por diante, né? Todos eles tiveram nome trocados de tantos deuses que existiam na Babilônia. E Deus permite, então, que isto aconteça com a nação de Israel. Porém, Deus havia feito promessas a vários homens, inclusive a Davi, dizendo que o reinado de Davi não teria fim. Então, quando nós olhamos pelos olhos carnais, humanos, nós falamos: Deus, o Senhor falhou, acabou. Olha, o reinado de Davi foi exterminado ali. Não teve mais governo, não teve mais quem assentasse no trono. Mas o profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo de número 21, e verso de número 27, ele diz assim: uma desgraça, eu farei uma desgraça, e não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ele pertence por direito, a ele eu o darei. Ou seja, o trono só seria restaurado para quem verdadeiramente fosse de direito. Deus fez com que houvesse a destruição do templo, do reinado dos homens ali, mas também Deus faz uma promessa, que seria restaurado quando viesse quem? Aquele que por direito deveria sentar no trono. Quem é este? Jesus. Porque Jesus também é descendente da família de Davi. Num determinado tempo, as profecias, aquilo que estava só na parte da palavra, se cumpre. Um anjo aparece a uma jovem e lhe traz boas novas. Isso está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, do verso 28 ao 33, que nos diz assim: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que parecia estar tudo destruído, tudo acabado, agora o Senhor faz brotar de novo. O Senhor faz renovar as suas promessas. Ele permite com que o seu filho venha em forma de homem para pagar um preço e resgatar o seu trono aqui na terra. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, diz assim: submetendo-se ao governo divino. Por quê? Submetendo-se ao governo divino, porque o reino do Senhor durará para sempre. Então, aqui na terra, nós temos que começar já a entender as leis desse reino. Foi tanto falado no sábado pelo pastor Luciano, né? Ele pregou sobre o reino. Nós temos que começar a pensar como cidadãos deste reino, porque esse reino será um reino eterno e duradouro. Se nós queremos fazer parte desse reino, nós precisamos já de submeter-se ao governo de Deus agora. A soberania de Deus a partir de agora, nesse tempo, porque o reino do Senhor será eterno.
Por fim, vemos inúmeras profecias saírem da esfera da fé e se concretizarem com o nascimento do Messias. O evangelista Marcos, no capítulo de número 11, o verso de número 7, diz assim: trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam cortados no campo. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão, que coisa interessante. O salmista está falando da destruição do templo. O salmista fala que entraram no templo de Deus e destruíram. Porém, Deus faz desta maneira. Deus faz diferente de nós. Enquanto o salmista poderia estar preocupado com as profecias que iriam se cumprir, que o Messias viria, que o templo estava destruído agora, Deus não estava preocupado com aquilo, porque a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro, porque Jesus, o Rei dos Reis, entraria naquele templo. O Senhor faria aquilo que ainda não havia sido feito, uma expiação única por mim e por você. Aquilo que os sacerdotes faziam naquele templo, levar o cordeiro, sacrificar, imolar o cordeiro, Jesus seria o cordeiro que seria sacrificado por nós, de uma vez por todas, aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, depois de ter visto isso, ele escreve assim no livro de Romanos, no capítulo de número 1, do verso 1 ao 4, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Aquilo que parecia estar tudo destruído, o reinado, tudo acabado, Jesus Cristo foi enviado para restabelecer, aleluia. E Deus é perito em reconstruir o que foi destruído. Aliás, Ele destrói e reconstrói. Deuteronômio, no capítulo de número 32, e o verso de número 39, nos diz assim: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Deus é perito em destruições, mas Ele também é perito em reconstruir. Tudo, irmãos, tudo. Não importa o que aconteça, Deus é perito para reconstruir. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Acontece mais ou menos o que aconteceu aqui com esse templo. O salmista diz: olha, Senhor, destruíram o templo, gritam como loucos, com machado, como quem está cortando uma árvore, Senhor, estão destruindo os pilares, o chão de madeira, Senhor, estão destruindo como loucos. Mas na verdade, o salmista não estava entendendo que quem tinha enviado aquele povo para fazer a destruição era o próprio Deus.
E às vezes Deus permite que coisas aconteçam conosco para que nós possamos ser salvos, irmãos. Porque Deus não está simplesmente preocupado se você vai ter um carrão aqui na terra, se você vai ter um bom emprego, se você vai ser cabeça, né? Porque muitos dizem assim, olha, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Mas para ser cabeça não precisa de ser o dono da empresa. Você pode estar encabeçando ali naquela empresa todas as coisas. Deus envia clientes para lá por causa das suas orações. Deus abençoa aquele lugar porque Ele prometeu que aonde você colocasse as plantas dos pés, Ele abençoaria. Então aquela empresa é abençoada porque você está lá, e não por causa do cargo que você ocupa. Você é cabeça porque você é um servo de Deus, porque você é filho de Deus. É isso que nós temos que entender. Mas às vezes tem pessoas que acham que ele tem que ser a cabeça do negócio, sendo que Deus colocou ele ali para ser a cabeça, para abençoar vidas, e não para dirigir, administrar, porque se ele for administrar, ele vai acabar falhando. Deus sabe os nossos limites, irmãos. Deus conhece. Ele prefere que você entre no céu sendo faxineiro da empresa do que você ser o diretor da empresa e a sua alma vá para o inferno. Deus tem um compromisso conosco eterno, irmãos. O compromisso de Deus conosco não é efêmero, mas é um compromisso eterno. Portanto, enquanto o salmista estava lá clamando, Deus, estão destruindo, Deus estava, sabe quem mandou? Fui eu, meu amigo. Fui eu que mandei os babilônicos para ele. Esse exército que está aí é meu também. Se eu mandar eles sair, eles saem. Mas como eu ordenei que eles entrassem e destruíssem, eles estão entrando e estão destruindo. Você tem dúvida? Eu gosto de ler muito essa passagem, irmãos. Você tem dúvida que o exército babilônio pertencia a Deus? Alguém tem dúvida, irmão? Daniel, capítulo de número 4. Vamos ver do verso de número 33 a seguir, que diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois. E o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas de águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, olha só, agora quem está falando essas palavras? O rei Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados a nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e quem diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor,
e me buscavam os meus capitães e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esse aqui é o rei que mandou invadir Jerusalém. Olha o que Deus fez com ele. Fez ele comer grama. Mas aí ele olhou para o céu e reconheceu. Espera aí, não sou eu que governo. Quem governa é ele. É a ele. É ele, não a mim. Então aquele exército que foi enviado a Jerusalém para destruir, e o salmista Asaf estava lá. Ah, Deus, o senhor não está vendo esses homens aqui, Deus? Olha, mas, Asaf, você não está entendendo? Você não viu as profecias que eu mandei? Eu falei para vocês que eu ia enviar um exército. Eu avisei vocês, Asaf. E você ainda está preocupado com isto? Meu irmão, às vezes Deus está te avisando o que vai acontecer, e você não dá bola, e você não entende o que Deus está falando. Aí quando acontece aquilo que Deus havia dito, você diz, mas Senhor... Aí Deus fala, mas eu não te avisei. Eu te avisei. Não veio sem aviso. E às vezes nós não entendemos que Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está moldando, Deus está transformando, porque Ele é o Deus que mata, mas Ele é o Deus que dá vida, meu irmão. Entenda, submeta-se ao reinado do Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele governar a sua vida por completo, aleluia. Glória a Deus. Já não vemos sinais miraculosos, versículo 9, perdão. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas. E nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita. Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Olha as dúvidas do coração do salmista, que faz ele dizer: Deus, você está de braço cruzado, descruza esses braços, Deus. Às vezes nós fazemos isso na hora do desespero. Quantos já fizeram isso? Na hora do sufoco, do desespero. Não é assim? Parece que Deus está ao nosso dispor e nós falamos, Deus! Né? Irmãos, nós precisamos de observar a maneira que nós falamos com Deus. Eu tenho 2 filhos, né? Eu sou meio rígido, sou meio chato, irmãos. E dependendo do jeito que eles vêm falar comigo, é um não daqueles. Né? A Anne já tem mais um jeito feminino, já é mais... fácil, né? Ô, papai, não sei o quê, papapá. O John já é um homem, né? Já acha que ele é o leão alfa dentro de casa. Então ele já chega... do jeito que ele chega, ele já leva, né? Pau! Né? Tomou, levou, né? E às vezes nós somos assim com Deus, nós somos filhos e... Deus, o que você está fazendo aí, Deus? Você não está vendo o negócio acontecer aqui? Mas, na verdade, se nós chegássemos com um jeitinho, Senhor, olha a dificuldade que eu estou vivendo, Deus. Eu sei que o Senhor está vendo, mas cuida de mim, Senhor, eu sou teu filho. Mas não, nós chegamos lá e... Eu gosto também de falar, né, que tem pessoas que vão lá e falam, coloca Deus na parede. Meu irmão, me ensina como colocar Deus na parede, meu irmão. Será que nós não entendemos que nós somos um caco? Nós somos um pedaço de telha, um pedaço de barro do nada, meu irmão. E como que nós vamos fazer igual com o Todo-Poderoso, apertá-lo, colocá-lo do lado, né? Não tem como, meu irmão, não tem como. Mas se nós chegarmos com um jeitinho, né? Papai, me ajuda, papai, o negócio está feio aqui. Senhor, cuida de mim, Senhor, eu estou nas tuas mãos, né? Fica mais fácil. Mas naquele momento havia muita dúvida no coração do salmista. O povo, irmãos, estava acostumado a consultar ao Senhor. Quando você vai ver a história de Israel, quando eles iam para uma batalha, quando eles iam para alguma guerra, algum problema, um cerco,
Eles clamavam a Deus e Deus respondia. E agora ele diz que não havia sinais, não havia profetas. Mas, na verdade, Jeremias estava dizendo ao pé do ouvido de Ezequias: Ezequias, faz o seguinte, se entrega ao rei da Babilônia, que não vai acontecer nenhum mal sobre vocês. Olha, ele vai te entender, Ezequias. Aí os outros profetas: não, Ezequias, vai lá, porque o Senhor é com você, a vitória é sua. Né? A vitória é sua, Ezequias. Olha, faz mesmo um pacto com o rei do Egito, porque o rei do Egito vai vir com seus carros, vai vir com o seu exército, e nós vamos derrotar esses babilônicos. E Jeremias: não faz isso. O Senhor já falou, se você confiar no Egito, você vai ser entregue, os seus filhos vão ser mortos, seu olho vai ser vazado, você vai ser humilhado, o seu reino vai ser tomado da sua mão, mas se você se humilhar diante do rei da Babilônia, nada disso vai acontecer. Mas, infelizmente, ele não ouviu a voz do profeta Jeremias. Antes, escutou a voz dos seus amigos, dos profetas que falavam bênçãos. Imagina, esse homem está dizendo que nós vamos ficar escravos lá por 70 anos, cativos. Não, Deus vai quebrar o jugo, não vai acontecer isso. Meu irmão, cuidado com as vozes que você ouve. O nosso pastor tem sempre orientado: cuidado com as vozes que vos estão falando. Cuidado. Eva ouviu uma voz, mas não foi a voz de Deus. No livro de Gênesis, capítulo número 3, verso 4 e 5, diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tem verdades nessas palavras, e foi o que aconteceu. Nós, hoje, sabemos o que é o bem e o que é o mal. Até então, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles conheciam só o bem de Deus. O mal, eles não conheciam. Não sabiam sobre o pecado, não tinham consciência do que realmente era estar nu, era passar necessidade, sentir dor. Eles não tinham necessidade nenhuma disso. Mas a serpente enganou a Eva. Eva deu ouvido a essas vozes que murmuram constantemente. Os demônios estão a usar pessoas constantemente a assoprar em nossos ouvidos palavras mentirosas de engano, e que se você não conhecer bem a palavra de Deus, você poderá correr o risco de ser enganado. Você sabe o que é uma heresia? O que é uma heresia? Não, querida. Na verdade, uma heresia é uma mentira bem contada que parece uma verdade. Parece uma verdade. Por isso que nós temos um monte de seitas aí. Ah, Deus, olha, eu preciso de uma direção tua para onde eu vou. Aí ele encontra um anjo. E o anjo fala para ele: olha, eu vou te dar um novo mandamento. E a Bíblia diz assim: se um anjo vos aparecer e vos ensinar outra coisa que não seja a palavra, seja considerado anátema. Mas aquele homem preferiu dar ouvido ao anjo Moroni,
e o anjo Moroni contou para ele um monte de mentiras e fundou uma falsa religião que está aí hoje proliferando e levando muitos pelo engano. Então, meu irmão, nós precisamos de conhecer bem a palavra de Deus. Nós temos que ser como crentes bereanos. Quem está pregando? É o pastor Wesley. Ah, é? Legal. O que ele falou mesmo? Está dentro da palavra? Está dentro da palavra. Glória a Deus, eu recebo. Está fora da palavra? Meu irmão, não recebe não. Não recebe não. Viu? Deixa de lado. Mas a Eva ouviu aquelas falsas vozes. Zedequias, ele tinha até um certo apreço, carinho pelo profeta Jeremias. Mas ele preferiu ouvir a voz dos seus amigos e dos falsos profetas. E isso lhe trouxe a ruína, a desgraça. Seus filhos foram mortos na sua frente, sua esposa, todos aqueles que eram da sua família, e depois, por fim, vazaram os olhos de Zedequias. Olha que tristeza, que tristeza. E o salmista ainda pergunta: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que esses homens continuem destruindo o templo, fazendo essas desgraças aqui? Olha, irmãos, eu não sei o porquê, mas Asaf não ficou sabendo da profecia de Jeremias. Eu não sei qual foi o motivo, talvez por estar em tempos de guerra, Asaf não tomou conhecimento da profecia de Jeremias. Mas a profecia de Jeremias diz que o tempo seria de 70 anos. Então, quando Asaf pergunta: Senhor, até quando? Deus já tinha dado a resposta. E é interessante quando o pastor fala assim para nós: fiquem atentos, assistam todas as mensagens desta igreja. Por que ele fala isso? Para que você saiba tudo o que Deus está falando. Talvez Deus já tenha dado a resposta para um assunto teu e você perdeu a resposta. Você precisa de estar atento a tudo. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 25 e versos 11 e 12, diz assim: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e as nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Então, irmãos, naquele momento em que o salmista Asaf estava vivendo, o propósito de Deus não era destruir os inimigos de Israel. Pelo contrário, era fortalecer os inimigos de Israel para que eles destruíssem Israel. Sabe por quê, irmãos? Havia crescido a soberba em Israel. Eles se desviavam de Deus e falavam assim: nós temos o templo de Deus. Nós temos lá dentro do templo a arca do concerto. Nós somos cabeça e não cauda. Eles se tornaram arrogantes e haviam se desviado da verdade. Então Deus permite para que aquela nação fosse novamente uma nação que adorasse a Deus e que não tivesse outro Deus no seu meio, que uma nação totalmente idólatra invadisse a terra. Então, enquanto o salmista estava dizendo: olha, Deus, até quando? Senhor, o Senhor vai permitir isso mesmo? A oração dele era uma oração contrária ao quê? À vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por ele não ter ouvido algumas das minhas orações. Porque muitas das vezes eu estava fazendo uma oração errada. Errada. Depois, com o passar do tempo, o amadurecimento, vendo com os olhos de Deus, eu entendi que eu estava errado. E muitas das vezes nós fazemos assim, agimos desta maneira. Achamos que nós estamos pedindo algo que está dentro da vontade de Deus. E nós estamos, na verdade, pedindo algo fora
do seu projeto. Foi isso que aconteceu aqui. Olha que coisa para a gente entender, irmãos. Por isso que Deus deixa tudo registrado. O salmista estava fazendo uma oração contrária à vontade de Deus. Olha, a minha vontade é destruir mesmo o templo. A minha vontade é arrasar com vocês. A minha vontade é destruir todos. Não matar, mas destruir. Para que vocês passem pela minha correção. Ou vocês acham que o Deus que você serve é um pai leviano? Que você faz tudo de errado e ele... Não, filho, não tem problema não. Meu amor é grande por você, continue. Deus não é um Deus leviano. Deus corrige os seus filhos. Sabe por que hoje nós vivemos uma dificuldade, uma dificuldade na identidade aí, para que as pessoas entendam hierarquia? Sabe por que nós vivemos essa geração que não tem, que tem problemas em submeter-se às autoridades? É porque não houve correção. O filho fazia tudo que estava errado. O filho vinha para a igreja, corria de um lado para o outro da igreja, aí o pastor fala: irmão, não deixa teu filho correr não. Não vou mais nessa igreja, esse pastor é um estúpido, é um grosso. E vai embora da igreja. E o filho aí vai para outra igreja, onde o filho corre, apronta, certo? Aí cresce fora da direção do Senhor, não está nem aí com Deus. Não respeita a casa do Senhor, não respeita pai, não respeita mãe. Vai no mercado, dá o showzinho dele lá no mercado. Meu filho só deu show uma vez. Foi corrigido, nunca mais deu show. Então, nós precisamos de corrigir os nossos filhos. Nós não podemos também ser levianos na educação dos nossos filhos, irmãos. Nós precisamos de corrigir, porque Deus nos corrige. E se você ama o teu filho, por favor, corrija-o. Por favor. Então, irmãos, a intenção de Deus naquele momento era corrigir a nação de Israel. O salmista Asaf não estava compreendendo naquele momento, mas hoje, mediante a explanação da palavra do Senhor, nós já estamos entendendo. Então, quando Deus estiver te corrigindo, meu irmão, aceite a correção. Não faça uma oração contrária, certo? Mas vamos ver como ele conclui. Viu? Deus quebra o barro. Deus quebra o vaso, amassa o barro, mas Ele reconstrói o vaso. Então fica tranquilo, meu irmão. Versículos 12 a 17. Mas tu, ó Deus, é o meu rei desde a antiguidade. Traze salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder. Quebrastes a cabeça da serpente das águas. Esmagastes a cabeça do Leviatã e deste por comida às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. De uma maneira inesperada, o salmista agora muda o foco do seu cântico. De um lamento, ele muda totalmente de direção e começa a relembrar as proezas, as maravilhas que Deus fizera. Ele fala tanto da destruição dos egípcios, fala da destruição dos deuses dos cananeus, quando eles chegaram na terra prometida. Quando ele fala sobre o Leviatã, na verdade ele está falando sobre os deuses dos cananeus, e quando ele fala sobre a abertura do mar, ele fala sobre a destruição de Faraó e de todo o seu exército. Então ele relembra esses momentos, e por fim, ele fala do Deus Criador, Elohim, aquele que cria todas as coisas do nada. Ele fala: olha, o dia é teu e também a noite é tua. Estabelece o sol, estabelecesse sol e a lua. Olha, irmãos, determinou todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno.
Deus trouxe do nada absoluto. O que é o nada absoluto? Nada do nada. Não tem como... Imagine que não existia nada. Deus simplesmente disse, haja. E tudo que nós vemos hoje se formou a partir da palavra que saiu da boca de Deus, da ordem dada por Deus. E segundo a ciência, ainda essa palavra ainda continua a agir, porque o universo ainda está em crescimento. Se o universo está em crescimento, eu deduzo que a palavra de Deus ainda está em ação, haja. E tudo ainda está acontecendo, ainda está em movimento, está ainda em formação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E também, ele determinou os tempos sobre a terra, estações, períodos. E esta é a verdadeira percepção que nós devemos ter, irmãos. Que Deus está no controle. Ele entendeu isso aqui. Daquele momento de lamúria, de sofrimento, de angústia. Ele falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu sei que esses caras entraram aqui mesmo porque Deus permitiu. Porque Deus está no controle. Irmãos, é tão fácil nós entendermos que Deus está no controle quando tudo está bem na nossa vida. Você vem para a igreja, você dá glória a Deus por qualquer coisa. O irmão ameaçou levantar a mão, glória a Deus! Não é assim? Está tudo bem. Deus está no controle, Deus está dirigindo, está tudo maravilha, tudo legal, bacana. Mas quando tem alguma coisa dando errado, Deus, o que está acontecendo, Deus? O senhor não está vendo? O senhor está tirando uma soneca, Deus? Nós já começamos a murmurar e achar que Deus não está no controle. Mas Deus está no controle em todos os momentos. Nós só precisamos de ter essa consciência que Deus está no controle. Dos versos 18 ao 23. Lembra-te como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não te entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá intenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignoreis a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Diante agora desta nova visão, ele não fala mais para Deus, Deus, até quando? Mas aí ele fala assim, Deus, lembra-te da tua pomba. Porque nós estamos sendo atacados por um inimigo forte, e ele trata esses inimigos como animais selvagens. Aí ele fala, Deus, tu és a nossa cabeça, Deus, não sou a cabeça, Senhor. Tu és a minha cabeça, Senhor. Agora, eu sou o teu corpo indefeso, Deus. Tem misericórdia de nós. Socorre-nos, ó Deus. Dá atenção à tua aliança. Olha que oração. Mudou o conteúdo da oração. Daquele momento que era tão impetuoso, né? Tão cheio de si. Deus, nós somos a tua geração. Imaginem, o judeu. Eu sou da descendência de Davi. Você acha que Deus vai permitir que esses incircuncisos invadam Jerusalém? Não, Deus nos vai dar a vitória, porque nós somos descendência dele, nós somos o seu povo, cheios de si, mas de repente, tudo destruído. E aí o salmista, Deus, tem misericórdia de mim, nós somos como uma pomba, Senhor. Nós não temos força para fazer nada, Deus.
nós dependemos inteiramente de Ti. Aí ele reconhece que o Senhor é quem governa, que o Senhor é quem ministra, que o Senhor é quem abençoa, e que se Ele não estiver ao nosso lado, nós seremos destruídos. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se você estiver dentro da vontade de Deus, os teus inimigos serão destruídos, mesmo que você não peça. Sabe por quê? No livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, o verso 7, e a parte A do verso nos diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Ou seja, não importa que os seus inimigos sejam fortes, não importa o que eles tenham feito contra a sua vida e contra ti. O que importa é que Deus está no controle da sua vida, e que se você fizer a sua vontade e andar segundo os seus preceitos e os seus caminhos, a bênção de Deus virá sobre ti e ela te acompanhará. E a maldição virá sobre os teus inimigos. Amém? Submeta-se ao governo divino. Amém? Você pode se submeter ao governo divino? Submeter-se ao governo divino não é fazer aquilo que está na tua vontade, mas aquilo que vem da vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, nos colocamos diante, Senhor, da tua presença, submetendo-se ao teu senhorio, à tua majestade, ao teu poder, ao teu amor, à tua graça, porque, ó Deus, entendemos facilmente a tua graça, mas muitas das vezes, ó Pai, temos dificuldades em entender que o Senhor é o nosso soberano, ó Pai. Quando falamos da tua graça, a recebemos de braços abertos, mas quando falamos em submeter-nos à sua vontade, ó Pai, temos dificuldade. Mas ajuda-nos, Espírito Santo, que nós possamos entender o seu poder e nos render à sua majestade, ó Pai, de corpo, alma e espírito. Onde nós temos a dificuldade, Senhor, trabalha em nosso coração, Senhor. Que os nossos corações sejam quebrantados, ó Pai, para se submeter à tua vontade, ó Pai. Que não vivamos nós, mas que nós possamos já estar crucificados contigo na cruz do Calvário, Pai. Que os nossos desejos, ó Pai, estejam voltados ao desejo da cruz, ó Pai, em fazer o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Que nós não tenhamos orgulho, nem arrogância, nem altivez em nossos olhos, mas nós possamos ser humildes, ó Pai, e entendermos que nós estamos aqui representando o teu nome. Sabermos que somos os teus filhos e que nós dependemos inteiramente da tua graça e da tua misericórdia, meu Pai. Atua em nós, Espírito Santo. Muda, trabalha em nossos corações, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Como tua igreja, como teus filhos, como os teus servos, ó Pai, nos colocamos ao teu dispor para aquilo que o Senhor quiser realizar. Os teus quesitos, os teus propósitos, os teus desígnios, as tuas vontades, nós nos colocamos diante de Ti e nos submetemos a teu querer, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.